Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. O Deus que salva também faz milagres. Olha o tema. O Deus que salva também faz milagres. Não vai entrar ali não tá na projeção, né? Depois o Tancredo nos ajuda aí. Marcos 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Deus amado, quero agradecer, Senhor, pela ação do Espírito Santo que ilumina as nossas mentes sobre aquilo que Ele inspirou no passado. Agradecer pela vida do pastor João Paulo, por essa ideia, Senhor, de andarmos nos cultos de oração pelos evangelhos. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a mensagem que o Senhor inspirou na mente de João Marcos lá no passado, para que possamos aplicar em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos já esse objetivo, né, de andar por Marcos, lembrando que é João Marcos, aquele que Paulo desanimou com ele, criticou porque João Marcos andou preferindo mais o seu plano do que o plano de Deus. Foi causa da luta, né, de Paulo e Barnabé, porque Barnabé então resolveu investir na vida deste moço. Este moço escreveu esse evangelho em torno de 50 a 80 depois de Cristo, não há uma certeza sobre isto, e ele escreveu mais com o intuito de alcançar a mente romana, por isso que a gente vê sempre ele explicando as coisas. Mas Marcos foi alguém transformado por Cristo Jesus. Paulo, mais tarde, entende o que Barnabé fez, investindo na vida de Marcos, e vê que Jesus o recuperou na sua visão, e chegou a dizer: ele me é importante para o meu ministério. E aí então Marcos escreveu aquilo que recebeu do apóstolo Pedro. Marcos foi discípulo de Pedro, e ele escreveu aquilo que ele ouviu. Pedro foi testemunha ocular, e foi passando para ele, e aí o Espírito Santo usou Marcos de acordo com o seu querer, e ele vai registrar isso aí, esse episódio, que também é descrito lá em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4, e Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16, esse episódio aqui a respeito do leproso. E nós vamos olhar para esse texto juntos aqui, entendendo na mente de Marcos que ele apresenta Jesus como servo. Ele escreve para o judeu, mas ele também está evangelizando o romano. Ele quer que Jesus seja conhecido como servo. Por isso que você não tem genealogia, muita explicação. Ele já entra direto no ministério de Jesus, mostrando Jesus operando muitas coisas em nome de Deus, mas principalmente pregando o reino dos céus. Então, Deus que salva também cura. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente aí. Nós estamos em Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Veja o versículo 40, que diz que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Estamos vendo durante a leitura no Evangelho que as multidões seguiam Jesus por causa da propaganda boca a boca. Jesus ia fazendo as coisas, a multidão estava então atrás de soluções para os seus problemas. A maioria não tinha assim, a mínima ideia de quem realmente era Jesus. Eles seguiam outros falsos messias que surgiram. Jesus fala de um deles se matou pulando de um penhasco, outros pularam atrás. Então era a multidão que estava atrás da novidade. E essa multidão foi aquela que se levantou atrás de João Batista. Por quê? Porque o João Batista estava batizando de um jeito diferente. A multidão está atrás de novidade.
E ela vai atrás daquilo que ouviu. E o que aconteceu aqui? Um leproso ouviu falar de Jesus. Já explico daqui a pouco. Viu, gente, que está gravando, que ouve aí, o pessoal que está vendo as mensagens da igreja, já explico para vocês, segura um pouquinho aí. O leproso, aqui nessa época, vem do Velho Testamento, ela é uma pessoa totalmente marginalizada. O grego traduziu do hebraico esta palavra, que parece com a nossa, lepra, que significava escama, por causa do jeito de descrever o tipo de doença. Então, a lepra era uma coisa assim, vista como uma maldição por parte dos judeus, um castigo divino. Nós temos isso no Antigo Testamento, era uma estigma, era uma marginalização por causa da deformidade, porque atacava a pele e depois ia escamando e caindo pedaços, sem sensibilidade, e pedaços começavam a cair, dedo, mão, e as pessoas iam sendo ceifadas de membros até que morriam de uma forma horrível. Então, eles não podiam se aproximar das cidades, eles eram banidos. Nós estamos falando aqui de gente rica, que era detectada com isso e era banida, porque ela é transmissível, sabe? Então, nesse contexto aqui, alguns se referiam aos leprosos como animais pestilentos e mandavam, volte para de onde você veio, porque havia aldeias, havia lugares, naquela época, os leprosários, onde as pessoas levavam comida, jogavam de longe, e raramente eles transpunham esses limites. Lázaro significa leproso. Por isso, eu lembro da minha mãe, quando alguém chamava de lazarento, minha mãe baiana, ela ficava doida, não pode falar que lazarento é chamar alguém de leproso. Mas a palavra Lázaro, alguns entendem que haveria alguma indicação de que o irmão de Marta e Maria tinha essa impureza, ou tinha tido essa impureza. Então, por causa de falta de conhecimento, e misturou o legalismo e a lei que atingia realmente a doença, acabou sendo identificada com a maldição. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho que explicar direitinho aqui, porque essa ridícula ideologia do politicamente correto, né, que daqui a pouco vai nos fazer andar com um dicionário para não poder usar mais alguns termos que são totalmente naturais, mas um povo que é totalmente louco está querendo mudar. Vocês estão acompanhando aí, né? Eu vi hoje um comentário ridículo. Não podemos mais cantar nos cânticos, lindo, 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 porque vai escandalizar os feios. Gente, pelo amor de Deus, vamos orar pela igreja, porque tem gente na igreja com essa vibe aí. Algo mais que a neve. Por quê? E os negros? Gente, porque neve é branca, está na Bíblia. Algodão doce, é branco, agora tem colorido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a terceira vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no último sábado, dia 15, proibiu, estipulando uma multa de R$50 mil por dia. O povo está louco. Louco. São os loucos que dominam a nossa nação e que devem ser os alvos de nossa oração. Porque o presidente citou lepra aí, mas não é só ele não, qualquer um na União. Então, viu aí, povo? Eu estou falando leproso, porque o Antigo Testamento usava esse termo. A hanseníase, ela só surgiu com esse termo em 1873, porque o médico e bacteriologista norueguês Gerhard Henrik Amalie Hansen classificou essa doença. Já existia. Mas então, como ele descobriu, e ele detectou o vírus, que é um Mycobacterium leprae, então passou a ter o nome de bacilo de Hansen, em homenagem ao Hansen. Então, irmãozinhos aí, coleguinhas, leproso, Velho Testamento, né? Mas é a hanseníase. A partir de 1837, aí que ele acabou detectando essa doença. Em 1873, não 37. Então, ela vai evoluindo, ela vai deformando. Então, quando este homem se aproxima ali, foi um choque, foi um escândalo, porque era alguém banido entrando ali. Não havia cura. O tratamento foi sendo desenvolvido depois que Hansen colocou esse nome, né, foi sendo desenvolvido, mas entre os anos de 2016 a 2020, 155.359 pessoas no Brasil foram atingidas pela hanseníase, ou, Velho Testamento, lepra.
Não vou pagar nenhuma multa de 50 mil, viu? Terceira vara da justiça. Porque eu estou explicando aqui. Então, muitos morreram. Mas existe tratamento hoje, quando detectado a tempo, né? Falta de sensibilidade, todas as coisas. Vai para a orientação, procure um médico, oriente, porque há tratamento para isso. Aí o versículo 41 diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Jesus veio para viver entre a gente. Ele viveu entre pecadores sem se contaminar com o pecado. Então, esse Jesus, ele surpreende, porque ele ouve o pedido do homem. O homem está dizendo, se o Senhor quiser. Ele está detectando que Jesus tem poder, porque ele ouviu a fama de Jesus. E Jesus diz, eu quero. E até uma lição para nós. Gente, para orar, a gente não precisa gritar, não berrar, sapatear. Como o pastor João Paulo já disse aqui. Olha o que Jesus faz sempre. Disse-lhe, quero. A autoridade não está no berro, está no poder e na fonte que vem de Deus. Não estou dizendo que a gente não deve orar com ênfase, com exaltação, mas devemos entender que a gente não age aqui por gritaria, a gente não ganha no grito, a gente vai no poder de Deus. Então Jesus diz, eu quero ser limpo. Jesus, ele está abordando, tocando no homem ali. Levítico 13, 14, capítulo 13, 14, tem toda uma orientação. Realmente não havia, sabe, os religiosos ficavam indignados com Jesus, estava com pecadores, estava condenante, agora vai tocar no leproso. Levítico 13, 46 diz, viverá separado e morará fora do acampamento. Não podia haver aproximação. Levítico 13, 35, diz que eles deveriam se movimentar de uma forma estigmatizada, irmãos, com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando, impuro, impuro. Nós não sabemos se esse homem chegou ali. E havia ainda a orientação de andar com uma sineta no pescoço, fazendo barulhinho para que o povo pudesse detectar. A lei proibia terminantemente. Jesus tocou nesse homem. Jesus se envolveu com alguém que tinha uma doença que podia ser transmitida com toque. A multidão abriu. A multidão estava com medo, mas ao mesmo tempo olhando o que Jesus poderia fazer naquele momento. Jesus curou 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, diz que quando ele ia para Jerusalém, passou pelas regiões de Betânia, de Samaria e da Galileia, e ali ele curou aqueles 10 leprosos, só voltou o samaritano, lembra? Jesus curou leprosos. E aqui nesse momento, ele olha a fé do homem. O homem disse, se o Senhor quiser, ele disse, eu quero. E aí então o versículo 42 diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmãos, os 3 evangelhos concordam com esta instantaneidade da cura. O homem se aproxima, a multidão rechaça, há uma temerosidade muito grande, e Jesus diz, eu quero que você fique limpo. E no mesmo instante, diz os 3 evangelhos, a sua pele ficou totalmente nova. Isso nos faz lembrar o texto de 2 Reis, capítulo 5, lá no Velho Testamento, quando o general Ciro, Naamã, leproso com a linguagem do Velho Testamento, mas com mal de hanseníase, né? No politicamente correto, e ele foi então curado através do ministério do profeta Eliseu. O poder não estava em Eliseu. O poder não estava nas águas do Rio Jordão. O poder não estava na numerologia de 7 vezes, né, mergulhar ali. O poder emanava de Deus através do profeta, e foi por isso que aquele general voltou adorando a Deus, levando uma porção de terra de Israel, por reconhecer que Deus é o Deus sobre todas as coisas. Irmãos, aí o versículo 43 e 44 tem uma coisa interessante, porque diz que Jesus fez uma veemente advertência quando se despediu daquele homem, e disse, olha, não vá contar para ninguém, mas se apresente ao sacerdote e faça o que a lei manda fazer. Na semana passada, o pastor João Paulo ministrou no texto anterior, na perícope, não é, Edith? Citamos perícope e Edith mandou de lá, que é perícope. A perícope, irmãos, é um período de versículos que tem aí um começo no episódio e o final. Então, hoje nós estamos numa perícope que vai de 40 a 45. Semana passada, ele explorou 35 a 39. E ele mostrou ali que Jesus saía para orar,
a fim de que pregasse nas aldeias o evangelho do reino. E ele diz: foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e também expelindo demônios. Mas Jesus deixou bem claro, o ministério dele foi anunciar o reino de Deus. E o pastor João Paulo, na sua ministração, ensinou que a centralidade da palavra de Deus deve ser usada pela igreja nos dias de hoje, em detrimento da exaltação humana. É por isso que muitas vezes alguns não vêm aos cultos, e eu já ouvi dizer: pastor, tem que ter conversa, tem que ter história, tem que ter testemunho. Irmãos, o testemunho tem que apontar para Jesus. Mas pessoas dizem: pastor, que a gente vê na televisão alguém lá com um atestado dizendo que foi curado. Irmão, você não sabe se aquilo é uma conta de luz, você não sabe o que é aquilo, você está falando uma coisa que está sendo usada como propaganda. Ninguém deve ir à igreja tal, porque lá acontece isso, acontece aquilo, o anjo aparece, segura o anjo, toca o anjo, segura o anjo, aí a pessoa não vai, se o anjo não sair. Ninguém, irmãos. Ninguém vai se tem lençol mexendo com o anjo embaixo, o banco se movendo. Ninguém, irmãos. Nós nunca, durante pelo menos o nosso ministério, com o apoio do conselho, vamos colocar uma faixa na frente: venha, porque é tarde das pessoas gordas ficarem magras. Venha, porque é noite da libertação de quem está sem emprego. Todo mundo vai ser patrão, ninguém vai ser empregado. Carro do melhor tipo. Irmãos, a centralidade é a palavra. E o pastor deixou bem claro isso. Jesus está aqui dizendo a este homem: olha, eu não quero que você saia falando por aí, mostrando por aí. Agradeça a Deus, indo ao templo e mostrando ao sacerdote, cumprindo a lei. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O seu foco era os discípulos. Ele estava discipulando, ele ensinava, vivia e fazia. Os discípulos estavam olhando, entendendo que eles precisavam ensinar, viver e fazer, mas sempre glorificando a Deus. É por isso que você vai ver os apóstolos não aceitando adoração. Paulo passou por um perigo desse, sendo reconhecido como um Deus, ele disse, de forma alguma. Anjos não aceitaram adoração, dizendo: adora somente a Deus. Nenhum homem santo, se você for olhar para os santos que são considerados santos, eles querem exaltação, eles apontam para Deus. O povo é quem vai pelo caminho da propaganda. Essa é a intenção de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabia da indisposição da classe sacerdotal com ele, das críticas. Quem primeiro tinha que reconhecer Jesus como filho de Deus eram os religiosos, mas não, estavam cegos. Então, é uma saia justa um leproso chegar lá, ou alguém com mal de hanseníase. Eu não tenho 50 mil reais por dia ainda, hein? Loucura total. Olhem para que Deus varra a loucura do nosso país, irmão. Nós estamos aí com loucos no poder. Então, continue orando, Deus sabe o que vai fazer. Então, o que esse sacerdote ia ter? Alguém chegando dizendo: olha, todo mundo me conhece, o senhor também. Estou limpo. Eu vim cumprir a lei. Levítico 14, 1 a 7. Levítico 14, 1 a 7. É isso aqui que Jesus fala para o rapaz fazer. Disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, estofo carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o hisopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Ele tinha que cumprir isso. Todo esse ritual o sacerdote tinha que fazer para dizer: ele foi curado, eu tenho que fazer isso, é a lei que manda. Então o testemunho viria através disso. Mas o versículo 45, que você vai ver comigo aí, finalizando aí a nossa meditação na leitura, diz que esse homem saiu dali
O versículo diz: tendo ele saído, entrou a propalar, eu estou usando a versão atualizada, muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha lá, já entramos um pouquinho no horário, lembrando que a partir de hoje, culto de oração das 19 às 20h15. Aí dá tempo de orar e dá tempo de meditação em correria. Gente, o homem não obedeceu a Jesus, não. Sua alegria foi muito grande, hein, doutora? Você é uma doutora, diagnostica uma pessoa ali, e a pessoa volta para você e fala: doutora, eu nem fiz os exames, nem fiz o que foi, mas eu não estou sentindo mais nada. E você vai fazer os exames. Você tem que comprovar a cura. E você vai dizer: olha, eu não sei explicar. Quer dizer, você sabe, né? O médico. Em 2000, eu tive uma crise feia de coluna. Hoje, de manhã, domingo para cá, lutei com isso, né? E eu voltei a pedir: Deus, então me cura como aquela vez, porque eu estou com desgaste entre L5 e S1. E eu fiquei de cama uns 2 meses, tratando, porque naquele tempo a medicina ainda não queria arriscar a cirurgia que infiltra lá um produto lá. E eu fui curado num culto. Eu cheguei no culto andando feito um robô. Depois de 2 meses, o médico disse: olha, 2 anos, esquece bola, esquece qualquer coisa. E Elaine foi testemunha. E o pastor, no final do culto, chamou alguns doentes para orar. Eu era presidente do presbitério na época, estava de terno e gravata, e eu pensei: meu Deus, o pastor vai chamar todos os pastores para impor a mão. Eu não consegui erguer a mão. Quando, de repente, pensei: eu estou doente. Eu preciso de imposição de mãos e não de impor. E eu fui, mais umas 5 pessoas foram. Irmãos, orou com cada um, não falou nada que eu não entendesse, não senti calor nenhum, não fui para o 7º céu e ouvi palavras inefáveis que não está destinada ao ser humano ouvir, não fui para mistério nenhum. Simplesmente tive a certeza de que tinha sido curado naquela hora. E quando eu voltei para o banco, já não sentia mais nada, eu não podia dirigir, eu estava afastado do ministério, fazendo um tratamento sério, era uma vez no banheiro para tudo, porque não podia. Todo cuidado era pouco. Fugi um dia, escondido da Elaine, dirigindo o carro para a igreja, tive uma crise, quase fiquei internado. E eu disse: Elaine, eu fui curado. Como um bom presbiteriano, eu fui curado. E Elaine, como uma boa presbiteriana, disse: graças a Deus, glória a Deus. E aí, na saída do culto, eu disse ao pastor, que era um visitante, um convidado do pastor, que tinha tido a autorização dele para orar no final do culto. Disse: pastor, Deus usou você para me curar. Ele disse: graças a Deus, ele sempre ouve as minhas orações, eu tenho tido essa bênção, Deus abençoe. Segunda-feira eu estava trabalhando, o conselho eu não queria acreditar, o pessoal estava com cuidado. No final de semana estava jogando bola com o pessoal, jogo na zaga, fiz tanto gol aquela vez, porque ninguém chegava em mim com medo. Meu pastor auxiliar falava: não toca nele, não toca nele. Fiz gol para valer. Irmãos, e aqui eu tive uma crise de coluna algum tempo atrás. Quando eu cheguei, o médico olhou e disse: o senhor já passou por uma cirurgia, né? Eu disse: não, tem uma cirurgia aqui, bem feita. E eu disse: foi Deus que fez essa cirurgia. Aí, o problema é que eu estou agora não é no mesmo lugar. Eu não é a experiência, viu? Está acima da palavra, estou dando aqui um testemunho. Irmãos, eu voltei até agora e disse: Deus, então me cura. E eu creio que Ele pode curar. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, e eu vou fazer o que os médicos mandam fazer, porque é um processo também que Ele usa como cura. O que Deus não queria é que aquele homem usasse a cura para alardear. E a palavra que está traduzida aí na atualizada como propalar, vem do grego kerusso, que significa pregar, arauto de Deus, aliás, arauto, proclamador, sabe, como alguém que é um pregador. Então ele dizia: e fui curado, olha aqui a minha pele e tal, tanto que o povo foi atrás. E aí Jesus, que não queria isso, porque o que Jesus queria é que as pessoas crescem na pregação do reino, aceitassem a salvação de vida eterna. Curas, prodígios e sinais são secundários na nossa vida, irmãos. Não pode estar acima do nosso Deus.
Não pode ninguém vir atrás por causa de curas e sinais e prodígios e coisas estranhas. Vem por causa da palavra de Deus e nós vamos pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem liberta. Jesus, em João capítulo 6, versículo 26, João 6, 26 diz: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. As pessoas querem a cura, mas não querem o Deus da cura. As pessoas querem as soluções, mas não querem a salvação que Deus oferece, porque ela implica em mudança de vida. Terminando a mensagem, aplicações que nós temos aqui. Primeiro, venha ao Senhor Jesus como você está. Venha Jesus como você está. Jesus lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 31, diz que o único pecado que não tem perdão, irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não importa a vida que você tem, não importa como você está, venha Jesus como você está. Nós estigmatizamos pessoas por causa da história delas, por causa dos pecados delas, por causa das experiências, e às vezes você pode estar nessa. Venha Jesus como você está. Há muitos crentes convertidos que ainda estão debaixo de culpa, ainda arrastam culpa por causa do pecado de que já confessaram. Deus já perdoou, a igreja já perdoou, mas as pessoas carregam esse pecado e por causa desse pecado julgam outras pessoas. Irmãos, venha a Jesus como você está. Procure Jesus, peça milagres na sua vida, mas entenda que Ele é o seu Salvador, aquele que lhe dá a vida eterna. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Procure o Senhor Jesus em oração. Ele pode, Ele tem todo o poder. Abra o seu coração, fale da sua vida, fale da sua família. Deixe Jesus tocar em você com o poder que emana dele. Primeiro lugar, venha Jesus como você está. Segundo lugar, creia de todo o coração que para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus dos impossíveis. Se você já é de Jesus, creia que Ele pode todas as coisas. Se você ainda não é, abra o seu coração e receba-o como Salvador, entendendo que Ele tem salvação para dar e vida eterna para assegurar. Em Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, quando Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus por causa daquela experiência do homem que não aceitou a salvação, então diz que Mateus 19, 25 e 26, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ore com fé, crendo que esse Deus, além de salvar, também cura e faz milagres. Mas creia de fato, não ore com dúvida no seu coração. Terceiro e último lugar, pregue Jesus como Salvador. Não exalte o que Ele faz, mas quem Ele é. A prioridade é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, 1 a 4, que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque surgiria tempos como agora, que muitos estão com coceira no ouvido e querem ouvir fábulas, historinhas, experiências. Pregue Jesus. Fale de Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.